nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 1. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje tem como tema: você é feliz? Se faça essa pergunta. Você é feliz? Você está feliz? É a pergunta que a gente vai procurar responder hoje à luz da palavra do nosso Senhor. Já pensou um pouquinho se você é feliz? Qual que é a sua resposta? Sim? Mais ou menos? Vamos juntos fazer a leitura desse texto? Deixa eu só conectar aqui. Fiz o teste hoje de manhã, hein? Aí. Não, foram os caras lá que passaram. Passou? Ah, vai vocês mesmo, gente. Isso aí. O texto nos diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, vamos orar. Pai, nós mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, e nós te pedimos, Pai, para que essa palavra venha de fato ao encontro do nosso coração e nos instrua quanto à maneira que o Senhor espera que vivamos, Pai, a maneira correta, a maneira bíblica de se viver. Nos ajuda, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 1, Salmo 1, é considerado por muitos teólogos o prefácio de todos os outros salmos. Calvino já dizia que é a síntese de tudo que esse livro tem a nos ensinar. Aqui, nesse salmo, nós encontramos a essência de todo esse livro, com muitos capítulos, muitos versos. O texto começa com a seguinte expressão: bem-aventurado. Isso significa feliz. Feliz é aquele que nananana. Vocês já leram aí, a gente vai abordar melhor isso aí. O tema abordado aqui então é o tema da felicidade. E convenhamos, quem não quer ser feliz, não é mesmo? Você certamente já ouviu uma frase, né, que corre na boca do povo por aí: o importante é ser feliz. Já ouviram isso daí, né? Tem música, o pessoal fala isso assim como se fosse poético, né? De fato, é importante mesmo ser feliz, mas não a qualquer custo. É importante ser feliz, mas não de qualquer maneira. Porque a felicidade, ela precisa de um respaldo. E o respaldo é a palavra de Deus. Essa palavra que é inspirada por Deus e útil. Útil para ensino, repreensão, correção, enfim. 1 Timóteo vai nos trazer essa ideia de que a palavra ela é inspirada e útil. E nós cremos nisso, amém? Então hoje a palavra de Deus está aqui com o objetivo de nos ensinar. Ela é útil para a nossa vida. Antes de nos aprofundarmos no texto, eu quero compartilhar com vocês uma lembrança, né, que eu tive quando estava organizando esse sermão. Certa vez, dentro do seminário, antes mesmo da faculdade de teologia, eu fiz um seminário. E nesse seminário eu escutei um aluno, num tempo de devocional, assim que os alunos podiam compartilhar a palavra, um aluno assim, recém-convertido, o cara se converteu e foi para o seminário, e é uma bênção porque teve a oportunidade de aprender, mas ele disse algo assim: vocês perdem tempo com piadas bobas, dando risada e sendo feliz demais.
O Senhor nos chamou para uma vida santa. Foi essa a fala desse aluno recém-convertido. Isso não me espanta mais, porque eu acabei descobrindo que muitos meios cristãos propagam justamente essa ideia. Quase como se a vida santa, a vida de santidade, fosse oposta à felicidade. Não é? Você tem que se privar de tudo aquilo que pode trazer felicidade, a fim de viver uma vida santa. E, gente, falácia. Não é verdade. Existe uma maneira, sim, de ser feliz, e essa maneira, ela encontra respaldo nas Escrituras. Mas é possível viver uma vida santa e ser feliz. Né? E como falas como essa ferem a igreja do Senhor? Porque, querendo ou não, esse tipo de pensamento fez com que as coisas de Deus se tornassem chatas. Fez com que as coisas de Deus se tornassem coisas que não são prazerosas. Coisas que eu preciso abrir mão de coisas legais para fazer. Percebe? A gente tem que abrir mão do cinema para poder orar, a gente tem que abrir mão de um filme para poder ler a Bíblia, a gente tem que abrir mão das amizades para poder... A gente está fazendo aí, está vivendo uma vida à base de troca, como se a santidade fosse em função da minha felicidade, e não é bem assim. A gente precisa redescobrir o prazer no Senhor e na sua palavra, e entender que você pode assistir um filme e você pode ler as Escrituras com muito prazer. Você pode sair com seus amigos, mas você pode gastar um tempo de oração diante do Senhor e ter muito prazer nisso. Né? Então é importante eu dizer isso, porque me lembrei muito dessa fala. E aí, mediante isso, até antes de a gente ir para o texto também, eu preciso concordar com a fala de um teólogo chamado John Piper, que no seu livro Em Busca de Deus, ele argumenta o seguinte: todos os seres humanos têm um desejo inato por felicidade. Eu e você, a gente está à busca da felicidade. E esse desejo não é errado. O erro está em buscar a felicidade em coisas que não podem nos satisfazer plenamente. Veja só, como riquezas, poderes ou prazeres terrenos. Meus irmãos, a realidade é que nós nos contentamos com pouco demais. Eu e você. Nós nos contentamos com pouco demais, sem entender o que é a verdadeira felicidade ou a alegria mais profunda, que só pode ser encontrada em Deus. Deus nos criou para a maior alegria de todas, que é conhecê-lo, amá-lo e viver com Ele. Essa deve ser, para mim e para você, a maior alegria, privilégio, honra de todos. Conhecer, amar, andar com o Senhor, viver com o Senhor. Também vale a pena lembrar da citação de um pai da igreja, Agostinho. Eu quero compartilhar aqui com vocês também. E essa citação dele um dia alcançou muito o meu coração. Lendo as Confissões de Agostinho, ele escreve o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, enquanto não descansa em ti. Meu irmão, minha irmã, você pode procurar 1001 coisas, mas o seu coração vai permanecer inquieto, infeliz, inconstante, enquanto não repousar, enquanto não encontrar descanso no Senhor. Então concordo muito com John Piper, concordo muito com Agostinho nessas falas. E quero te dizer, se você está à procura da felicidade, esse salmo que nós lemos é um mapa nas suas mãos. Se você está aí procurando uma rota, um caminho para ser feliz, Deus te abençoou hoje com um mapa, chamado Salmo 1. E não existe uma rota alternativa, nem um caminho mais rápido, e é por isso que nós precisamos olhar com mais atenção para o que esse texto tem a nos dizer. Pode passar. E olha só, primeira coisa que a gente vai encontrar nesse texto: você é mais feliz quando sabe o que evitar. Você é mais feliz quando sabe o que é que você precisa evitar na sua vida. Não tem como fugir da realidade que esse livro nos apresenta. O contraste entre dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E por mais bela que seja a ideia de sermos amigos de todos,
A vida cristã necessariamente nos leva a um caminho muito diferente daquele que vive sem Cristo. E o contraste está bem desenhado nesse mapa, que é o Salmo 1. Observe aí o versículo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma progressão nos verbos aqui que carece da nossa atenção. O texto ele traz a ideia de que aquele que dá espaço para o pecado, ele vai ralentando os seus passos. Observe a movimentação. Primeiro ele anda dando ouvido ao ímpio. E ele anda no caminho. Ele anda com o ímpio e ele dá ouvidos. Até que, o que acontece? Ele se detém. Ele se detém no caminho do pecador. E aí alguém muito esperto já vem com a cadeira e fala, senta aí, cara. E essa pessoa então se assenta de vez na roda dos escarnecedores. Percebem a progressão? Anda, se detém, se assenta. Toma lugar, encontra lugar. Há uma segunda progressão também digna de atenção, que destaca agora o ímpio, o pecador e o escarnecedor. O ímpio é aquele que vive a sua vida e não leva Deus em conta. E essa pessoa pode até ser socialmente aprovada. Que pessoa boa. Nossa, minha filha está namorando um rapaz tão bonzinho. Um rapaz bonzinho está levando ela para o inferno. Nossa, fulano é uma pessoa tão boa, que está sentado no colo do capeta. Basicamente. Meus irmãos, a vida sem Jesus é essa a realidade. A gente fica se iludindo. Não tem meio termo. Não tem isso. A gente fica se iludindo que o nosso amiguinho que a gente ama e gosta tanto, ele está bem, ele é bonzinho, ele é gente boa. Mas está indo para o inferno. Enquanto Jesus não faz sentido para ele, não alcança o coração dele, é um bonzinho indo para o inferno. Vocês entendem por quê da urgência da pregação do Evangelho? Se vocês amam essas pessoas de fato, vocês têm que fazer algo por elas. Esse é o ponto. A gente fica se iludindo. A gente fica criando uma ideia. Bonzinho. Nossa, meu esposo. Nossa, um amor de pessoa. Faz tudo por mim, me defende. Mas não ama Jesus. Está indo para um caminho totalmente diferente de você. Você precisa urgentemente, desesperadamente, fazer algo por ele. Orar, jejuar, falar, pregar. Santificar, porque senão a gente vai ficar sempre vivendo nessa ideia e vai aprovando as pessoas socialmente. E aí a gente vai achando que está tudo bem ser ímpio. O texto ele tem uma progressão e agora ele fala do pecador, que é aquele que peca deliberadamente. E alguém que peca deliberadamente, ele peca de forma intencional, de forma planejada. Então perceba, já não é tão bonzinho assim, não é? É o cara que ele intencionalmente faz algo de errado, vai por um caminho torto e assim por diante. E por fim, um terceiro nível que nos é apresentado aqui é o nível do escárnio, do escarnecedor, aquele que zomba, aquele que despreza, aquele que vilipendia a fé, desonra a fé. E tome cuidado, porque o caminho está sendo traçado aqui. Você anda com aquele que é socialmente aprovado, de repente você se detém no caminho daquele que intencionalmente pratica o mal, e quando você vê, você está junto com um escarnecedor, desprezando a fé, zombando a fé, desonrando o Senhor. Nós precisamos entender que para sermos felizes, nós precisamos evitar algumas coisas. Nós precisaremos parar de andar com certas pessoas. Nós precisamos parar de frequentar certos lugares. Caso contrário, nós estaremos para sempre num caminho de prazeres imediatos, mas que no final das contas resultam em uma infelicidade profunda. É assim que as pessoas estão vivendo, não é? Prazeres imediatos, momentâneos,
mas uma infelicidade profunda na alma, no ser. Você quer ser feliz? Saiba o que você precisa evitar. Você precisa parar de andar com o ímpio, de dar ouvidos ao conselho dele. Você precisa parar de se deter ali no caminho do pecador. E precisa urgentemente, se você está nesse lugar, se levantar e sair da roda daqueles que zombam a Deus. Daqueles que zombam da fé, desprezam, vilipendiam a fé. Esse é o primeiro conselho que o texto está nos dando, versículo 1. Agora, pode passar, o segundo também vai nos dizer algo. Você é mais feliz quando sabe o que fazer. Tá? Então não é só saber o que evitar, porque apenas não fazer o mal não é uma coisa suficiente. Você precisa praticar o bem. Você precisa saber então o que fazer. E o versículo 2 agora nos diz: o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um contraste enorme está sendo nos apresentado aqui entre o conselho do ímpio e a lei do Senhor. O que é que rege a sua vida? A quem você tem dado ouvidos? Ao conselho do ímpio ou à lei do Senhor? Porque o conselho do ímpio te leva ao caminho do pecador e à roda do escarnecedor. Agora, a lei do Senhor te leva a uma vida de felicidade. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É isso que esse texto está nos dizendo. Se você anda segundo a palavra do Senhor, certamente vai encontrar a felicidade. E entenda uma coisa, meus irmãos, por amor ao Senhor, não se trata de abrir o seu aplicativo da Bíblia e ler o versículo do dia, pelo amor de Deus. Tem gente que faz isso, né? Abre os versículos, os textos, tem aqueles aplicativos, Glorify e isso aqui, até posta uma imagem. Manda no grupo, bom dia. Não é sobre isso. Nem mesmo sobre deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Quem já viu isso? Vocês já viram isso, né? Ir na casa de alguém, a Bíblia aberta, Salmo 91, Salmo 23, quase como se fosse um amuleto ali, né? Protegendo a casa. Muito menos, meus irmãos, se trata de abrir a Bíblia em qualquer texto, como se fosse mágico, e Deus ali me dissesse algo. Não é assim que funciona. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, pensa, reflete, dia e noite. Aquilo que você lê precisa impactar tanto a sua vida, a ponto de te fazer pensar sobre isso durante todo o seu dia, até que você paute os seus atos segundo essa palavra que você leu. Se você leu e você não concordou, não entendeu, você tem que pensar tanto naquilo, até aquilo começar a respaldar os seus atos. Até porque eu e você não estamos num lugar de concordar ou discordar. É o que é e ponto. Não tem isso. Não tem isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22, não está aqui, mas vocês conhecem esse texto e pode anotar para ler depois. Nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque senão enganam a vocês mesmos. Palavras de Tiago, seu primeiro capítulo, versículo 22. Então, feliz é quem sabe o que evita, e feliz é quem sabe o que faz. Vocês estão sabendo o que fazer da vida de vocês, gente? Eu espero que sim. E eu espero que vocês estão encontrando na palavra o respaldo para os seus atos. Ah, mas tem temas atuais, a Bíblia não vai falar, ela vai sim, ela vai trazer todos os princípios necessários. Deus, Ele é muito maior do que eu e você, e Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E Ele nos dá recurso para tudo, talvez não com todas as palavras, mas com princípios, com preceitos, ordenanças, mandamentos, você vai poder tirar algumas boas conclusões sobre coisas da atualidade. Você precisa saber o que fazer. O crente tem que saber responder às perguntas, às dúvidas, aos questionamentos. Um ótimo lugar para você aprender e ter recursos para isso é a escola bíblica. Que preciosa foi a aula de hoje. Terminei e falei para o João assim: João, você encontrou o seu lugar, cara. É ali.
Falei assim, aposenta a sua câmera. Precisamos de novas pessoas para a câmera, gente. Deixa o João ler livro de teologia, dar aula, enfim, porque a igreja é como um corpo com diversos membros, cada um com a sua função, isso é o lugar dele. Ele falou, é mesmo. Então, né, é bênção isso. Escola bíblica é uma ferramenta para te ajudar. Eu não consigo, eu não sei, é difícil. Então vem, a gente te ajuda a olhar para a palavra de Deus. Uma terceira coisa que o texto vai nos dizer é que você é mais feliz quando sabe quem você é. Você é mais feliz quando você sabe o que evitar, quando você sabe o que fazer e quando você sabe quem você é. Versículo 3 nos diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Aquele que anda segundo a palavra de Deus é como uma árvore plantada. Nós não estamos falando de uma árvore nativa de um lugar, mas sim de uma árvore que foi planejada, enxertada num lugar onde há correntes de águas. Meu irmão, você precisa entender que você, como filho de Deus, foi planejado pelo Senhor. O Senhor te pegou do lugar que você estava, da terra podre que você estava, e agora te plantou, enxertou numa terra que tem águas correntes. Você é uma árvore plantada. Vem dificuldades, vem secas, mas essa árvore não esmorece. O texto diz que a sua folhagem não murcha. Ela está sempre esbelta, bela, bonita. Pode não estar dando fruto o tempo todo, até porque o fruto é no seu devido tempo, no tempo certo. A gente fica vivendo essa vida apressada de querer dar fruto em tudo, né? Mas o fruto é no devido tempo, é no tempo certo. Mas o detalhe é de que, eu acho que o detalhe mais precioso do que o fruto até, é de que a sua folhagem não murcha. Vem as secas, vem as dificuldades, mas ela está enxertada num lugar de correntes de águas vivas. Pessoas que sabem quem são mais felizes. Elas podem até passar por problemas no casamento. Elas podem até passar por problemas na criação dos filhos. Elas podem passar por problemas no trabalho. Elas podem passar por problemas nas amizades e assim por diante. Mas na sua fraqueza são fortalecidas pelo Senhor, porque têm raízes profundas em águas correntes. Lá fora está uma bagunça, mas a raiz está recebendo de água viva. E está fazendo com que a árvore permaneça forte. O vento vem, parece que vai quebrar, mas não quebra. Vocês já viram isso? Vendaval forte, a árvore dobra assim, uma árvore saudável. Mas, e algumas nem sequer dobram, né? Permanecem ali, tão forte que estão. São felizes quem sabe quem são, quem sabe que têm raízes profundas no Senhor. E, meus irmãos, essa coisa de tudo é difícil demais, nada dá certo para mim, minha ansiedade não me deixa, eu não tenho energia para enfrentar isso, é demais para mim. Entre tantas outras falas que eu poderia citar, elas não condizem com a vida abundante que a palavra nos apresenta. Eu não estou dizendo que nós somos infalíveis, pode ser até que você chegue a pensar alguma dessas coisas, mas logo você precisa se reerguer. Afinal, nós sabemos em quem temos crido. Você se lembra do que Paulo disse? Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Quando você pensa que você é fraco demais, que não dá certo, isso não é uma palavra triunfalista, isso é uma verdade. Deus está dizendo que essas coisas, elas podem até te afetar, elas podem até te alcançar, mas existe uma verdade que é maior do que elas, que você é uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Vem seca e você não seca. Vem tempestade e você não quebra, você não se dobra. Porque nós sabemos em quem nós temos crido.
os últimos versículos, pode colocar naquele slide dos últimos versículos, versículo 4, 5 e 6. Eles apresentam mais uma vez um contraste perfeito entre o justo e o ímpio. E eu não consigo imaginar nenhum simbolismo melhor do que esse. Enquanto o justo é comparado a essa árvore com raízes profundas, os ímpios são chamados de palha que o vento dispersa. Eles não têm ao que se apegar, gente. O ímpio não tem ao que se apegar. Palha não tem raiz. Palha é levada pelo vento facilmente e consumida pelo fogo. Mas no mundo em que nós vivemos, as palhas, os ímpios são aplaudidos. Fazem o que bem pensam, vivem a seu bel prazer. E aí a gente diz, esses sim conquistaram a liberdade. O mundo que nós vivemos coloca os ímpios nos tronos. Veja, por exemplo, Pilatos julgando Jesus. No mundo de hoje, o ímpio dá os seus pulos, subornam os juízes, pervertem o sistema ao seu favor e escapam. Vejam, por exemplo, o caso do Didi, que está bem famoso aí na internet, que está sendo julgado por anos e anos de crime sem impunidade. Acontece que o versículo 5 nos diz algo. Diz que os ímpios não prevalecerão no juízo. Como que vai ficar aquele que viveu na sua vida ímpia? Que se deteve numa vida cheia de pecados e que até mesmo zombou de Deus diante do justo e reto juiz, ele não prevalecerá. Ninguém pode subornar o Senhor. Ninguém sai impune diante do Senhor. Não tem ninguém esperto, poderoso demais, que possa enganar o Senhor. E a menos que você esteja enraizado no Senhor, você ficará como a palha, totalmente desamparada diante do Senhor no dia do juízo. Quando vier aquele grande dia, em que o Senhor virá, e a gente não pode se esquecer de que isso vai acontecer, igreja. A gente vive os nossos dias como se isso fosse um mito, né? Está lá, está na Bíblia, mas não sei se quando vai ser mesmo, então deixa quieto. Vai acontecer. E vai vir um dia que o reto e justo juiz, ele vai vir. E os ímpios, eles não vão ter ao que se apegar. Eles não prevalecerão. Como palha, estarão desamparados diante do Senhor. Aqueles que escolheram se deliciar de todos os prazeres desse mundo não prevalecerão diante do Senhor. O texto não fala apenas dos ímpios, mas também sobre a congregação dos justos. Vejam só. Dentro da igreja nós temos trigo e joio. Isso já é sabido. E não cabe a mim, nenhum de nós, dizer quem é o quê. Esse é trigo, esse é joio. Não. Na verdade, alguns vão até mesmo se surpreender quando chegarem diante do Senhor, dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai dizer assim, não, apartem-se malditos. Alguns vão se surpreender por achar que era uma coisa, mas na realidade são outra. No dia do juízo, o Senhor não vai apenas deixar os ímpios desamparados, mas Ele vai remover os pecadores da congregação dos justos. Então, meu irmão, você pode achar que você nos engana, que você engana um pastor, que você engana o seu líder, que você vive uma vida aqui e lá fora você faz o que você quiser, mas o Senhor você não engana. E no dia do juízo, o Senhor vai remover da congregação dos justos os pecadores. Aqueles que achavam que não precisava levar tão sério assim. Ah, é só vir no culto de domingo. É só participar de uma ceia por mês e pronto, estou salvo. Meus irmãos, versículo 6 nos diz, o Senhor conhece o caminho do justo e também do ímpio. Só que o caminho do ímpio perecerá. O que o salmista está fazendo é colocar diante de nós dois caminhos, duas possibilidades. O caminho da felicidade da vida eterna ou o caminho da infelicidade e da condenação. Qual caminho você escolhe hoje?
Qual caminho você escolhe trilhar hoje? Eu quero compartilhar algo agora do meu coração, uma vez que nós passamos pelo texto. Eu sinto que nós precisamos resgatar o nosso prazer na palavra de Deus. Nós precisamos resgatar o nosso prazer nos momentos de oração, nos momentos de adoração, nos momentos de busca intensa pela presença de Deus. O meu sentimento é de que tudo é mais prazeroso para nós. Nós temos tempo e dinheiro para tudo. Ou estamos até mesmo dispostos a nos apertar nos nossos orçamentos, fazer loucuras por algo que vai nos dar prazer momentâneo. Nós compramos ingressos caros, nós enfrentamos filas enormes de shows, nós viajamos, nós damos até a última gota de energia por todas essas coisas. Se alguém te dá uma passagem para Disney, você não reclama de andar o dia inteiro. Mas nós temos dificuldade de vir 2 horas numa sala de oração. Nós temos dificuldade de participar de uma escola dominical. Nós temos dificuldade de vir para uma conferência num domingo à tarde. Nós conhecemos as escalas dos nossos times. E os times estão constantemente mudando. Nós sabemos as letras e mais letras de cor, mas nós não somos capazes de decorar um versículo, e a desculpa é: eu não sou muito bom nisso daí. Só que você vai numa festa de casamento, de formatura, tem umas músicas que o povo grita que parece que vai quebrar os vidros. E, meus irmãos, eu não tenho nada contra os shows. Eu não tenho nada contra as danças, as canções, as letras, as viagens. Eu gostaria muito de ter ido no show do Bruno Mars. Quem foi aproveitou por mim. Infelizmente, o momento da minha vida não me permite. Gostaria muito de ter ido no show do Eric Clapton. Quase ninguém deve conhecer. Mas foi um show que teve recentemente, e assim, eu queria muito. Não tem problema, não estou condenando quem foi, tá? O meu ponto aqui é não deixar de fazer uma coisa para fazer outra. A gente precisa parar de ter mais prazer nas coisas momentâneas e fazer delas as maiores alegrias da nossa vida. As pessoas vão para esse lugar e postam assim: o dia mais feliz da minha vida. O momento mais feliz da minha vida. Meus irmãos, meu casamento foi maravilhoso, foi lindo, mas não foi o dia mais feliz da minha vida. O nascimento da minha filha, eu chorei muito, mas não foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que o Senhor me encontrou. Essas coisas são maravilhosas. Já fui em shows, já fui em muita coisa, foi maravilhoso. E a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente fica feliz, e a gente tira foto, a gente guarda para lembrança, mas não pode definir o dia mais feliz da sua vida. Não para você, que é justo que anda com o Senhor. Para o ímpio pode até ser, porque amanhã ele busca uma outra forma, um dia mais feliz ainda. E ele está disposto a gastar todos os recursos. O nosso prazer, nosso maior prazer precisa ser o Senhor. As nossas melhores lembranças precisam ser com Ele. Me conta um dia feliz. Poxa, aquele dia que o Senhor falou no meu coração assim. Sabe qual foi um dia muito feliz? Um dia que o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Que Deus falou no meu coração. Sabe qual foi um dia feliz? Um dia que eu comecei a mandar em Deus e falei: Deus, você precisa fazer isso na minha família. E Deus me exortou. Falou assim: quem é você? O que você acha que você pensa? Senti a mão de Deus assim. Caí de joelhos. Foram dias muito felizes. Porque eu vi o Deus, Criador dos céus e da terra, se manifestando e se relacionando comigo. Pobre, falho, pecador. Gente, Bruno Mars é bom. O cara é bom. É um showman. Mas Jesus não se compara. Estar com Ele não se compara. Gastar tempo com Ele não se compara a nada. Nada. Se a gente não vive assim, Deus vai ser só um pedacinho da nossa vida. Quando a gente poderia estar fazendo dele o motivo da nossa existência. Então, eu pergunto para você: você é feliz? E um sim como resposta só é possível se você disser assim: sou feliz com Jesus, o meu Senhor.
Eu espero que você encontre mais uma vez prazer no Senhor. Eu espero que você encontre mais uma vez alegria em orar, em buscar o Senhor. Eu espero que o seu coração queime e se torne um coração apaixonado pela presença de Deus cada vez mais. A gente é igreja. A gente pode brincar, a gente pode comer, a gente pode fazer tanta coisa. Mas a nossa maior alegria tem que ser quando a gente senta para ouvir do Senhor, para falar do Senhor. Hoje o Vitor me procurou, pastor, queria tanto sentar com o povo para falar sobre as coisas de Deus, como é que a gente faz isso? Eu falei assim, cara, não espera a igreja, não precisa esperar. Abre a sua casa, cara, começa a conversar. Vai para os GCs, vamos conversar, vamos ter prazer no Senhor. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Na verdade, essa aqui seria a sequência da primeira palavra desse mês sobre o culto racional, sobre o culto coerente, o culto lógico. Ele só faz sentido quando o nosso prazer está no Senhor. Porque assim a gente vai meditar na lei dele, na palavra dele, de dia e de noite. É o que eu sempre brinco e digo aqui. Você pode me chamar para pizza. Mas nós vamos orar. Nós vamos falar das coisas do Senhor, das coisas do céu. Às vezes eu estou com algumas pessoas e falo assim, nossa, a gente só fala de igreja, né? Tá bom, tudo bem. Tudo certo. Vamos viver para o Senhor. Vamos ser felizes com o Senhor. Amém? Quero convidar você a orar. Colocar sua vida diante